Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. A gente vai hoje fazer uma pequena recapitulação dos estudos que nós fizemos aqui. Eu creio que em 1 hora ou menos dá para a gente fazer aqui. É só uma lembrança, né? Para não ficar totalmente esquecido. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa assim: qualquer coisa que vocês precisarem, eu vou estar à disposição. Tanto que vou estar no grupo aí ainda, né? Eu não sei, que esse grupo aí vai demorar um bocado, né, Flávio? Porque vai estudando verso por verso, capítulo por capítulo da Bíblia aí, vai demorar um bocado. E eu vou, correr uma dessa, eu vou entrar nesse grupo aí, para também ouvir um pouco de vocês aí também, desse devocional aí. Mas, desde já agradeço o convite. Vale, Desde já agradeço esse o grupo convite. não tem validade. Pois é, ainda bem, né? Não tem validade. Enquanto a gente puder estar, nós vamos estar até o dia que o Senhor permitir, né? Lógico. Amém. Mas Amém. isso é validade desse grupo. E A você será vantagem sempre é que bem-vindo. vocês estão estudando esse grupo agora aí, e vocês vão passar exatamente por estudo que nós fizemos. E isso vai ser bom, vocês vão relembrar aquilo que a gente estudou, né? O Espírito Santo vai lembrar vocês: olha, nós passamos por isso aqui, né? Isso vai ser muito importante, né? Então, depois vocês vão voltar para o Antigo Testamento, para começar a passar por Daniel, Ezequiel, e assim sucessivamente. Vamos levar uma prece a Deus neste momento. Queria pedir ao meu irmão Fábio aí, que levasse uma prece a Deus, pedindo a bênção para o estudo dessa manhã. Sabe? Obrigado, sabe? E, assim, é sempre muito bem-vindo, viu? Esse grupo aqui, como a dona Marinete falou, é um grupo voltado para Deus, para trazer pessoas que não conhecem, né, a palavra, para poder estar aqui se alimentando com a gente, aprendendo. Esse grupo aqui ele proporciona oportunidade para as pessoas que já estão na caminhada há muito tempo, poder estar ensinando, aprendendo também, porque a gente sempre tem para aprender, né? Eu, principalmente, cheguei agora, faz 1 ano que eu estou, né? Faz 13 meses que eu comecei a ler a Bíblia, então imagina, né? É mesmo? Aí, rapaz, Sou um coisa boa, né? garotinho, pequenininho ainda, né? Mas tenho aprendido muito, porque a gente encontra pessoas como você que vai, né, vai transbordando, né? E a gente vai trocando, vai aprendendo, vai evoluindo. E o objetivo desse grupo é poder proporcionar a mesma oportunidade que eu tive há 13 meses atrás, sabe? De trazer pessoas para conhecer mais sobre Jesus. Porque durante muitos anos na minha vida eu caminhei, né, acreditando em Jesus, tendo Jesus no meu coração, mas eu não conhecia, né? Não conhecia a face dele, não conhecia Jesus. E aí hoje, graças a Deus, através da palavra dele, a gente tem essa oportunidade de poder dar esse mergulho, né? E com os irmãos compartilhando a palavra, em comunhão, a gente vai cada vez mais aprendendo. Então, com carinho, com amor, com inteligência, com sabedoria, né? A gente poder saber qual é a palavra, né, no momento certo de ser colocada também. Esse é então, quando você tiver irmãos aí que estão em cima do muro, joga para cá que a gente, né, a gente vai trabalhando junto e caminhando junto e Bom pela dia, glória de Deus a Salles. gente chega lá, né? Ô, meu irmão, Bom dia, Fábio. Bom dia, Somar. Bom dia, Mas, querido. desculpa aí, eu perdi a hora. opa, nem começamos ainda lá, vamos começar agora. Vamos recapitular Fazer aqui oração agora. agora para começar aqui. O Fábio vai orar para a gente aí para começar, tá bom? E Pode deixa orar. eu de antemão já dizer para vocês que hoje é quinta-feira, eu tenho que sair para ir lá no centro buscar o leite Consertou que o o carro, governo Mário? fornece para nós. Hã? Você consertou o carro, Mário? Consertou o carro? Rapaz, o cara fez uma gambiarra lá, mas está andando, entendeu? Ele emendou as Uhum. duas, porque não tinha o Mangueira. original na hora, E a mangueirinha? então ele colocou lá os dois, foi um forca-gato, emendou lá e o carro está funcionando. Deu para Mas eu funcionar, preciso ir né? no centro, comprar a mangueira original e colocar. Tá certo, tá certo. Muito bem. Então, o Fábio vai orar com a gente aí, a gente vai começar aqui o nosso estudo. Pode orar, Fábio. Pai amado, Senhor Jesus Cristo, Pai, obrigado, Senhor. Gratidão, Pai, por essa manhã. Gratidão, Pai, pelos meus irmãos estarem aqui, Pai, em comunhão. Obrigado, Senhor. Te agradeço, Pai, pela vida do irmão Salles, Senhor. Que o Senhor continue, Pai, derramando muita graça, muita sabedoria sobre a vida dele, Senhor. Que o Senhor traga abundância de amor, Pai. Abundância, Pai, de riqueza sobre o lar dele, Senhor Jesus Cristo. Que nada lhe falte, Pai. Que o Senhor supra, Pai, todas as necessidades, Pai. Proteção, Senhor. Guarde, Pai. Guarde o coração dele, Pai. Guarde a mente dele, Pai. E proteja ele, Pai. Que ele tenha uma longa vida, Senhor. Que possa, Pai, continuar o ministério dele, Senhor. Se aprofundando na sua palavra, Senhor. Que o Senhor revele, Pai, o que está oculto aos olhos dele, Pai.
transborde, Pai, sobre a vida dele, Pai, sabedoria, Senhor, que ele possa continuar, Pai, derramando, Pai, essas sementes, Pai, nos nossos corações, Pai, e que possa germinar muitos frutos, Pai, que possa entrar profundamente no coração das pessoas, Senhor, e que sejam tocadas, Pai, pelo seu amor, Senhor. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui essa manhã, por estarmos reunidos, estudando, aprendendo, nos alimentando, Pai, que essas sementes, Pai, possam germinar profundamente nos nossos corações, Senhor Jesus. Amém. Hoje, Pai, é o dia final do nosso estudo, Senhor, mas tenho certeza, Pai, que muitas pessoas terão oportunidade de assistir isso, Pai. Muitas pessoas terão oportunidade de aprender, Senhor. E que ela possa, Pai, ser uma fonte, Pai, uma fonte para que nós possamos voltar, Pai, nos alimentarmos e aprendermos cada vez mais, Pai. Obrigado, Pai. Amém. Gratidão, 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 Senhor. Amém. 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 Ok. Vamos lá, né? Eu quero pegar com vocês aqui, ó, uns 4 versos da Bíblia, né? O primeiro verso que a gente vai ler está lá em Isaías 28, o verso 10 e o verso 13. Depois vamos para Provérbios 29 e 18. Depois vamos para a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 5, verso 20. E 2 Pedro 1, 18 a 21. Tá? Isaías 28, 10 e o verso 13. Isso. Vamos lá. Vamos ver esse verso primeiro. Depois a gente vai fazer uma recapitulação aqui desde o começo do estudo, né? Quem achar, pode ler aí, tá? Vai me ajudar hoje aí. Isaías 28, verso 10 e o verso 13. Como se Porque é estuda? mandamento sobre. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Verso 13. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem e sejam presos. Ok. Então, a palavra de Deus dizia o quê? Então, todo estudo profético, bíblico também, a gente nunca deve pegar um texto isolado e aplicar, certo? Então, qual é a base que nós temos? A própria palavra do Senhor. Então, ela mesma se explica. Nós apenas somos instrumentos do Senhor para levar essa mensagem. Então, eu não posso pegar um verso da Bíblia e aplicar da minha maneira. Eu preciso entender o que é que o autor, o autor não, o escritor, porque o autor é Deus, o que é que o escritor estava dizendo naquele momento, naquela época, para a sua época, ou talvez o que ele queria dizer para o futuro. Então, é por isso que ele fala aqui, ó, é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Você vê que nós estudamos aqui esses 2 livros de Apocalipse, você vê, não foi só os 2 livros. Nós varremos praticamente toda a Bíblia. A gente foi lá para Mateus, para Marcos, né, para João, fomos lá para Gênesis, Êxodo, Levítico, então os Salmos. A gente correu toda a Bíblia para a gente poder interpretar alguns versos, né, que estavam aqui escritos. Se fez a simbologia profética, correto? Lá no Provérbios 28, 29 e 18, vamos lá ver nossa Bíblia. Provérbios 29, verso 18. Volte um pouquinho aí. Um texto muito interessante aqui, que ele fala aqui, o sábio Salomão. Pode ler, 29, 18. Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Muito bem. Então, olha o que o Salomão escreveu, que sem a profecia bíblica, as pessoas se corrompem. Né? Por quê? A profecia, ela não pode ter dois tipos de interpretação. Ela é uma só. Então, se você pega a profecia e interpreta da sua maneira, o outro vai de outra forma, ou seja, isso vira aqui uma corrupção. Então, deixe que a própria Bíblia se interprete. Então, a profecia foi um meio que Deus escolheu para mostrar ao seu povo o que vai acontecer. Por quê? A profecia, ela é uma história antecipada. Então, Deus, como ele vê o futuro, sabe o que vamos fazer, o que somos e o que iremos ser. Então, ele escreve no seu livro, chama o profeta recebe a visão,
e esse profeta revela, escreve a visão e manda para o povo. Então, sem a profecia, o povo fica totalmente norteado, fica totalmente sem rumo, correto? Outro verso, vamos abrir lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 20, lá do Novo Testamento, que também fala sobre profecia. Olha que coisa maravilhosa, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Regra sobre regra, regra mais regra, né? Preceito sobre preceito. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 20. Quem achar pode ler. Não desprezeis as profecias. Muito bem. Está vendo aí? Então, as profecias não podem, de forma alguma, ser desprezadas, porque é a luz que Deus colocou para o seu povo. Por que o ímpio lê e não entende? Está lá Daniel 12, verso 10. O ímpio ia ler, mas não ia entender. Só quem entenderam os sábios. Então, a profecia foi dada para o povo de Deus. Por isso que as profecias não podem, de forma alguma, ser desprezadas. Não pode, porque ela mostra o caminho, ela mostra a direção, para onde temos que ir, onde nós estamos, para onde vamos, né? E marca a chegada do Filho de Deus nessa terra. Então, sem ela, a gente fica corrompido, fica sem rumo. E o outro verso que vamos ler está na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 1, o verso 18 até o verso 21. 1 Pedro, deixa eu ver se é 1 Pedro, é 2 Pedro, isso. Capítulo 1, 18 a 21. Quem achar, pode ler. E ouvindo e ouvimos esta voz dirigida no céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque Isso. a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, Muito bem, mas Mário. os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Que maravilha. Olha que verso, rapaz. Que verso profundo isso aqui, né? Então, eles ouviram a voz vinda do céu, né? Como estava com Jesus no Monte Santo, e ele fala assim, ó, eu tenho aqui confirmado a palavra profética. Então, vocês precisam estar atentos, porque vocês fazem bem em atendê-la. Por quê? A profecia ela é como uma candeia. Né? Em lugares escuros, se você pegar um lugar escuro, sem uma lâmpada, você não enxerga nada, você vai batendo em qualquer coisa. Então, a profecia é também, ele pega uma luz, coloca em um lugar escuro, e esse lugar escuro é esse mundo que a gente vive, de trevas que a gente vive. Então, a profecia era como uma candeia, que vai clareando, clareando, até ser dia perfeito. Que dia perfeito é esse? É o dia da volta do Senhor a essa terra, e quando a estrela da alva, que é o próprio Cristo, nascer em nosso coração. Então, Deus nos chama a atenção para a palavra profética e ficar atentos, né? E saber o seguinte, que nenhuma profecia da Bíblia é de particular interpretação, nenhuma. Deus escolheu homens como eu e você, cheios de defeitos, carregados de pecados, pecadores, para participar desse plano da salvação. Ele poderia ter chamado os anjos para pregar a sua palavra, já tinha pregado o evangelho, mas nós ficaríamos ociosos. Então, é aquela que eu falei no começo com o Fábio, quando o discípulo pegava o pão e o peixe para distribuir, ele levava, era a função dele levar. Jesus fez a parte dele, que foi multiplicar os pães e os peixes. Ele levava esses pães e esses peixes. Quando ele entregava às pessoas, as mãos deles ficavam vazias. Então, ele sentia a necessidade de voltar novamente onde estavam os pães e os peixes. Pegava esses pães e levava novamente. Então, a parte deles era essa. Eles não tinham poder para multiplicar os pães e os peixes. Então, a parte de Jesus foi feita e a parte dele era levar. Então, qual é a nossa parte hoje? Você recebe o evangelho e precisa o quê?
transmitir, eu não posso ser igual ao mar morto. O mar morto recebe e não dá. Também lá não tem nenhuma vida. Então, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade de homem algum. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, esse trabalho maravilhoso que Deus tem feito aqui na Terra, vem mediante o poder do Espírito Santo. Agora, vamos fazer uma recapitulação rápida aqui sobre o estudo que nós fizemos aqui. Eu creio que até terminar às 8 horas a gente termina. Primeiro, mas dizer o seguinte a vocês. Existem 4 métodos de interpretação profética, certo? A gente precisa saber qual o correto. Existe o método, eu falei no começo, o método idealista, o método futurista, o método historicista e o método preterista. São os 4 tipos que as pessoas usam, né, para interpretar a profecia bíblica. O que é que o método idealista ensina? Ele praticamente não consegue compreender as profecias e diz que são apenas simbologia, mas nada não passa disso. Então, é um método que quase ninguém nem sabe que existe. O método futurista, eles sempre que interpretam a profecia, sempre jogando para o futuro. Sempre para o futuro, ou seja, e o futuro nunca chega. O método preterismo, ele explica assim, a questão, por exemplo, o livro do Apocalipse, ele se cumpriu dali da parte dos imperadores para trás, até Antíoco Epifânio. Se já se cumpriu, alguma coisa está errada, porque Jesus não voltou ainda dessa terra. E só vai voltar quando tudo estiver cumprido, no seu devido tempo e no seu devido lugar. Então, o método mais correto para a gente poder interpretar é o método historicista, foi o que nós usamos aqui. Vocês viram aqui, ó, cada vez que a gente estudava a profecia, a gente tinha um livro histórico aqui. A gente não usou nenhum livro de particular interpretação de nenhuma denominação religiosa, estudamos livros históricos, enciclopédias aqui, estudamos aqui, né, como história da civilização, história geral, cristianismo primitivo, né? Eu só usei aqui um livro que foi de Isaac Newton e Dan Brown para mostrar algumas coisas de vocês que eles escreveram que realmente são verdade. Então, nós vamos aqui agora começar aqui recapitulando o nosso primeiro estudo, que foi a questão da interpretação da simbologia profética. Vocês sabem, nós estudamos aqui, fizemos uma lista, colocamos no grupo aí, e deixamos que a própria Bíblia se interpretasse. Vocês lembram disso, né? Então, assim, por exemplo, quando a Bíblia fala que animal é reino, porque é reino. Quando o dia é um ano, é porque é um ano. Quando fala que estrelas são mensageiros, né, são anjos, são mensageiros, é porque realmente são mensageiros. Então, a própria Bíblia, você vê que ela vai lá, ela vem cá, e ela vai trazendo a interpretação, né? Quando ela fala que cauda é falso profeta, para Isaías 5, porque é falso profeta. O diabo, com a sua cauda, ele arrastou até essa parte das estrelas. Então, você vê, ó, então, o que é o ancião de respeito? Ele é a cabeça. E o profeta que ensina mentira, o que? Ele é a cauda. Então, você vê ali o que é cordeiro, Jesus, o que é o dragão, o diabo, o que é a besta, o reino, né? O que é massa, são povos. Então, quando você pega essa simbologia, você consegue interpretar as profecias da Bíblia. Por que ela vem em símbolos? Não vejo de maneira aberta. Jesus poderia falar, quantas vezes Jesus falou lá no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, e de maneira assim, bem clara, bem aberta, e as pessoas entenderam, mas houve um momento que ele falou com parábolas, e as pessoas não entendiam. Então, a profecia veio em cima exatamente para que os inimigos de Deus não destruíssem o livro. Então, às vezes, o inimigo dele está lendo o livro e está pensando que está falando de outra coisa, está falando dele mesmo, mas ele não sabe. Certo? Então, por isso que veio essa simbologia, para que nós pudéssemos entender. Certo? O segundo estudo que nós fizemos aqui foi, o terceiro, se eu não me engano, foi Uma pergunta, sobre... Salles. Depois não. Vou fazer uma pergunta rapidinho. Você que já tem essa experiência aí, já. Quanto tempo você está ensinando isso, Salles? É muitos anos já, né? Ó, de cristianismo, eu estou com 42 anos. Fiz esse ano passado, né? Agora, assim, de profecia, deve ter mais ou menos uns 30 anos, porque quando comecei a fé, eu não tinha conhecimento de nada, né? Conhecia o básico, e através de um amigo, ele me convidou para ir, rapaz, meu primeiro estudo, você precisa ver como foi, na casa de uma pessoa, eu me enrolei tudo, rapaz, na casa da pessoa, poder desse estudo lá, gaguejava, mas assim mesmo, né, Fábio? E eu, assim, eu tinha o que falar, não tinha nenhum sentido, mas, assim, foi o começo. Então, assim, depois de passar um tempo, depois de 10 anos, 12 anos, 15 anos, aí eu comecei a me interessar, porque eu via pessoas estudando no nosso grupo lá na igreja as profecias, e eu não entendia.
E eu comecei a acompanhar essas pessoas. Cada vez que tinha uma classe bíblica, eu acompanhava. Aí eu comecei a me interessar por essa questão profética. E falei, ó, sabe uma coisa, eu vou começar a investigar. E fui investigando, investigando, investigando. E graças a Deus, Deus me deu assim, para a glória dele, é claro, me deu esse talento, porque eu não fiz teologia, eu não sou professor de história, não. Eu não fiz nenhum curso acadêmico alto, nunca fiz. Mas você vê que é Deus que dota. Eu tenho, assim, nas classes, a Irmandade aqui, pessoas de alto nível, de universitário, que já estudou comigo, mas eles não conseguem transmitir didaticamente esse estudo. Acompanha com a gente, sabe o resultado, mas eles não têm assim, aquele dom de você transmitir a palavra. Então, a gente vê que isso é um dom do Espírito Santo, não é do homem, né? Então, Deus pode capacitar qualquer pessoa que ele quiser para o seu ministério. Não é? Você vê, ó, ele pegou lá o rei Ciro, que era um rei pagão, e foi fazer um trabalho para ele, que foi libertar o povo lá de Babilônia. Então, tudo está sob o seu comando, sob o seu controle, né? Vou Então, fazer uma é como pergunta. Paulo... Sim, pode falar. Eu queria saber o seguinte, você já deve ter tido oportunidade, por exemplo, de conversar com padres, por exemplo, da Igreja Católica, né? E eu não sei qual que... Você falou que tem 4 métodos de interpretação aqui. Idealista, Sim, futurismo, né? Preterismo, idealismo, né? E qual desses métodos eles usam quando eles tocam nesse assunto é, das profecias? eles usam o preterismo e usam o futurismo. Inclusive, eu falei para vocês aqui numa época, que estava estudando com vocês aqui, que quando a reforma protestante estava no auge da reforma, eles precisavam tomar uma atitude, a igreja romana na época. Por quê? Calvino e Lutero estavam expandindo a mensagem do Senhor naquela época. E Lutero transmitiu traduziu a Bíblia para o alemão, para a língua dele, né, para as pessoas. Então, naquela época, foi quando veio 2 padres jesuítas. Lembram disso? Se você lembra disso, Gui? Que foi o Luiz Alcazar e Francisco Rivera. Eles vieram, foi mandado pelo Vaticano, para que ali implantasse o método futurista. Aliás, um implantou o preterismo e o outro o futurismo. Tanto que ele escreveu um livro. Eu nem consegui comprar, só tenho a sua foto do livro, eu não consegui comprar. Então, o futurismo, ele aponta sempre para o futuro. Porque o foco de Roma na época era tirar o foco do sistema romano, porque a Bíblia falava sobre ele aqui, a perseguição, a Inquisição. Então, esses 2 padres foram enviados para isso. Um para jogar para o passado, o preterismo, e o outro para jogar para o futuro. E com isso, hoje o método que mais se usa hoje no mundo protestante não é nem o preterismo, nem tanto o preterismo, mas mais o futurismo. Porque aqui na Bíblia tem versos aqui na Daniel 9:27, que pegaram aquele verso e jogaram para o futuro, ou seja, o anticristo ainda vai surgir. Então, são os 2 métodos que eles usam. Né? Nós usamos o método historicismo, porque pela história você consegue acompanhar tudo o que aconteceu na história. E isso são coisas inegáveis, não tem para onde você correr. Então, o futurismo sempre bota para o futuro. Ou seja, o futuro nunca chega. Estamos esperando um anticristo que não vai vir. Vai sair há muito tempo. E o preterismo, ele joga dos imperadores romanos para trás, até Antíoco Epifânio, que foi um rei seleucida, né, da linhagem de Alexandre o Grande, que ele profanou o templo de Jerusalém quando ele sacrificou um porco no altar dos judeus e colocou a estátua de Zeus lá dentro. Então, eles pegam os imperadores de Nero para trás e aplicam como a besta do Apocalipse. E isso não é verdade. Tá bom? Ok. Podemos seguir? Respondi sua pergunta? Obrigado. Ok. Então, nós estudamos aqui sobre a estátua do sonho de Nabucodonosor. Entendemos aqui foram 4 impérios, né? Ele é a cabeça de ouro, veio o império Medo-Persa, que foi o peito e os braços da estátua. O quadril de bronze representava ali a Grécia, as 2 pernas representavam o Império Romano, né? Vestiu com mão forte, o que encontrava pela frente quebrava. As 2 pernas simboliza quando Constantino transferiu a capital, né, da Itália para Constantinopla. Ali se chamava Roma Oriental. Ocidental na Itália, oriental em Constantinopla, correto? E os pés da estátua em par de ferro, simbolizando o rompimento do Império Romano pelas tribos bárbaras ali, que cercavam desde 310, essas tribos começaram a cercar o Império Romano e começou a minar. Então, por essas questões aí, foi quando Constantino
e transferiu para 380 a capital lá para a atual Turquia, hoje é Istambul. Agora antiga era chamada Constantinopla. Então ali, quando o último imperador romano, no ano 476, aqui está na história, ele conseguiu tirar o último imperador romano, que foi Rômulo Augusto, do trono, e ali agora as 10 tribos dominaram ali a Europa, a Itália, e ali formou a Europa Ocidental que nós temos hoje, certo? Isso foi o sonho da Nabucodonosor. Deus revelou a ele o sonho que havia de acontecer no futuro. Daquele sonho, tudo já se cumpriu. Do rei Nabucodonosor, a Europa dividiu, eram nações fortes, nações fracas, e o que falta ainda acontecer em nossos dias é a pedra que desceu do céu sem auxílio de mãos e bateu nos pés da estátua. E quando ela bate, ela derruba o barro, o ouro, o ferro, né? a prata, o cobre e o ouro. E diz que se vieram como a pragana da eira e o vento os levou. Então, ou seja, essa pedra simboliza o reino de Deus, Jesus, à sua volta, que vai bater exatamente em nossos dias. Então, deixando o sonho do Nabucodonosor, nós entramos aqui na visão de Daniel, no capítulo 7. Ele tem essa visão, né? Ali ele vê 4 animais simbólicos, animais da profecia são reis. Ele vê ali um leão alado com asa, que era a Babilônia, a asa simbolizando velocidade muito grande do que o Império deu naquela época. E você vê o urso com 3 costelas na boca, foi a média persa, pelo tamanho do animal, ali está simbolizando o tamanho territorial do Império Medo-Persa. Eu estava lendo até acima novamente aqui, foi um dos maiores impérios que houve na história, a Mesopotâmia, ali a África, a Ásia. Então, e teve um império imenso, muito grande, o Império Medo-Persa. Né? As 3 costelas simbolizavam ali a conquista, o que era animal rapinante, simbolizando ali as 3 costelas, a conquista da Lídia, o Egito e depois Babilônia. Ok? Então, no quarto animal, no terceiro animal, ele vê um leopardo com 4 cabeças, simbolizando a Grécia, e as 4 cabeças simbolizando o rompimento do Império Grego-Macedônio. Quando Alexandre morre, sem deixar descendente, os 4 generais dele, de confiança, tomaram conta do Império. Cada um ficou com uma parte, norte, sul, leste, oeste, foi Cassandro, em cima com Seleuco, que se apoderaram do Império. Depois desses 4 impérios, ficou só 2. O rei do norte e o rei do sul. O rei do sul, a capital, o Egito. O rei do norte, a capital, a Síria, que era Seleuco. E lá no sul, Ptolomeu. Esses 4 ficaram apenas 2, certo? Então, quando você sai do terceiro animal, que é um leopardo com 4 cabeças e 4 asas, você chega ali no quarto animal, que é um animal diferente. Ali simbolizava o Império Romano, né? O Império Romano, um animal diferente, a dente de ferro, unha de metal, o que encontrava pela frente ele destruía, e também as 10 pontas que havia naquele animal, que eram 10 chifres, chifres de profecia são poder, rei ou reinos, e o que chamou a atenção do profeta Daniel foi exatamente, entre os 10 aparecia uma ponta pequena, uma ponta que tinha olhos, tinha boca, que falava como? Insolência. Esse chifre pequeno, ele, a princípio, parecia mais robusto que as suas companheiras, era pequeno, mas tinha olhos, sinal de inteligência, e tinha uma boca lá com insolência. Então, esse chifre pequeno foi o que ele arrancou 3. Por que arrancou 3? Porque na época de Constantino, o Império Romano, quando Constantino se converteu ao cristianismo, ele encontrou ali, na época dele, o arianismo. O arianismo era uma religião de Ário. Ário não acreditava na Trindade, ele não acreditava que Jesus era Deus, ele não acreditava no Espírito Santo. Então, Ário começou a propagar suas doutrinas naquela época. Então, a doutrina era: Jesus foi criado, não é da mesma substância do Pai, e o Espírito Santo ele foi criado. Ou seja, em algum lugar da eternidade, ele criou Jesus para salvar a humanidade. Então, para Constantino, isso não era bom, porque quando Constantino assume o império, ele vê um poder sobrenatural que acompanha aquelas pessoas quando Diocleciano estava aqui matando os cristãos. Então, ele agora assina de Milão para a perseguição e agora dá liberdade aos cristãos e ele se diz a pessoa convertida. Certo? Então, esses 3 tribos eram arianas, né? E ali agora o arianismo era um tecido muito grande para que Roma pudesse crescer. Você vê que hoje a igreja romana ela crê que Jesus é Deus, Deus é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, como nós cremos, eles creem. Só Testemunho de Jeová que não crê que Jesus é Deus. Eles acham que Jesus é um ser criado. Né? Como tem o Espírito Santo, diz que é uma força ativa de Deus. Isso veio de onde? Isso veio lá do arianismo. Correto? Então, estudamos o Daniel 7,
Daniel 8, estudamos aqui sobre o bode e o carneiro, você vê que a profecia ela vai se ampliando. Né? Daniel 2, os 4 impérios, né? Daniel 7 vai dando um detalhe maior. Daniel 8 é o bode e o carneiro. E fala que no final ia aparecer um rei feroz de catadura. Está lá em Daniel 8. Especialista em intriga, catadura, ia vir uma nação de feroz de cara e que ninguém ia entender a sua língua, porque era exatamente o latim, foi quando surgiu o Império Romano. Certo? Então, deixando Daniel 8, nós vamos aqui, nós estudamos sobre o santuário. Vocês sabem, o santuário é algo muito importante. É uma doutrina que não deveria sair de nenhum púlpito da igreja, de nenhuma denominação, mas é um estudo que ninguém ensina. Não sei por quê. Eu não sei por quê. Então, o santuário, Deus mandou que Moisés construísse esse santuário lá em Êxodo, capítulo, se não me engano, 25, 8, 9, verso 40. Deus chama Moisés porque Deus precisava mostrar ao seu povo o plano da salvação. Onde havia pecado. Então, esse tabernáculo terrestre era uma cópia do que estava no céu. Estava não, que está no céu até hoje, esse santuário. Então, o da cópia era apenas um antítipo, ele ia percorrer gerações, né? Deus queria mostrar a gravidade do pecado e como se livrar dele. Só que nesse santuário havia também um juízo. E a lei de Deus, os 10 mandamentos, era a base do juízo. Então, era um santuário terreno que apontava para um santuário celestial, onde Jesus ia entrar para ministrar em nosso favor. E assim aconteceu. O livro de Hebreus fala abertamente, né? E quando Jesus morre na cruz, o santuário tinha que existir até quando o Messias viesse, quando o tipo viesse, quando o modelo viesse. Então, quando ele morre na cruz e o véu rasga de cima a baixo, aquele tabernáculo terrestre não tinha mais nenhum valor. Não adiantava matar mais sangue de cordeiro, nem touro, nem nada, porque o verdadeiro cordeiro de Deus estava morrendo aonde? Na cruz. Então, o véu rasga. A lei que foi abolida não foi a moral. A lei que foi abolida foi a lei cerimonial que apontava para o Messias. O que acontece? Jesus agora, depois da sua morte, ressuscita no terceiro dia, ele passa aqui 40 dias com os discípulos, está lá em Atos capítulo 1, e ele agora vai para o céu exatamente para o lugar santo que nós estudamos aqui. Então, lá em Hebreus, assim, ó, remove o primeiro para que estabeleça o segundo, e assim aconteceu. Tanto que os fariseus e os judeus, como não aceitaram ele como Messias, eles continuaram a fazer aquele sacrifício e as ofertas de manjares, que foi interrompido no ano 70, quando Tito destruiu Jerusalém, destruiu o templo e matou mais de 1 milhão de judeus. Aquele sacrifício terreno tinha que acabar, porque o verdadeiro tabernáculo ia entrar em funcionamento no céu. Isso aqui nós estudamos aqui no dia de Hebreus. Então, Jesus hoje está no nosso santuário, com o nosso mediador, nosso expiando nossos pecados. Então, esse juízo não é para o ímpio. Esse juízo é para o povo de Deus. Não é? Deus quer aqui salvar o seu povo e a justiça começa pela casa de Deus. Não é pelo ímpio. Então, esse julgamento que está acontecendo hoje no céu é para nós saber que Jesus é o nosso mediador e que os 10 mandamentos é a base para o juízo dele, do seu governo. Correto? Então, estudamos aqui sobre o santuário, nós estudamos aqui sobre a morte, não foi? Nós estudamos o que acontece após a morte. Então, a Bíblia é a única regra e o único livro que tem a resposta para isso aí. Então, os mortos não sabem de coisa nenhuma, está lá em Eclesiastes, capítulo 9, 5, 6. Os mortos não sabem nenhuma, amor, ódio, inveja, para eles já pereceram, não de parte alguma no que se faz debaixo do sol. Então, a Bíblia é muito clara essa questão, os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem no silêncio. Então, a Bíblia não pode entrar em contradição. O que nós cremos que está na Bíblia é a ressurreição. Né? Então, a ressurreição é o plano divino para a salvação do ser humano. E o próprio Jó falou, ó, eu, depois de morto, depois de consumir da minha pele, né, eu mesmo verei o meu Salvador. E os meus olhos o verão e não outros. Então, a nossa personalidade, quem eu sou, quem você é, Fábio, quem você é, Mário, vai continuar. Eu gosto sempre de perguntar assim, como nós vamos sair da sepultura, eu não sei. Se eu vou sair da mesma cor, se eu vou sair com cabelo bom, se eu vou sair, eu não sei. O que nós sabemos, diz Paulo, que nós saímos é transformar. Então, a ressurreição é o plano de Deus. Nós não somos imortais. Não?
Estamos sobre a questão do inferno, que não veio de origem hebraica nem grega, ela veio de origem romana, o purgatório, no Concílio de Trento, houve essa questão aí. Então, isso foi ideias, tradições que vieram com o tempo. Infelizmente, então, na igreja as pessoas passaram a crer nisso. Então, nós cremos que não há vida após a morte, não há consciência após a morte. Então, nós cremos que a ressurreição é a resposta de Deus para a morte. Né? Então, feliz santo, aquele que tem parte da ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem nenhuma autoridade. Tanto é que quando Lázaro morreu, que Maria estava ali 4 dias, ela falou assim, ó, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus fala assim, ó, ele há de ressuscitar. Olha só. Aí ela fala, eu sei, Senhor, que ele há de ressuscitar no último dia. Se acha que Lázaro estivesse no céu, Deus iria trazer Lázaro para aqui, para quê? Para quê? Para passar privação, dificuldade de morrer novamente? Não. Diz assim, ó, ele está lá no céu, está lá com os anjos, com o Senhor, com o meu Pai. Deixa ele lá. Você fica apenas no conforto. Não. Ele trouxe Lázaro à vida. Aí ela fala assim, eu sei quem vai levantar no último dia. Ele falou assim, ó, eu sou a ressurreição da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê não morrerá eternamente. Então, nessa questão aí, a Bíblia é muito clara. A ressurreição é o plano de Deus para a vida eterna. Tanto que os heróis da fé, no capítulo 11 de Hebreus, nenhum deles recebeu recompensa. Estão todos no pó, descansando, conscientes. Quando acordarem, vão acordar para uma nova vida. E vai o Senhor voltar no céu com poder e grande glória para serem arrebatados juntamente os que estão vivos a encontrar o Senhor nos ares. E assim, diz o apóstolo Paulo, vamos estar para sempre com o Senhor. Certo? Nós estudamos aqui sobre os 7 selos, né? Quando Jesus abre, ele é um mistério, um livro selado, com 7 selos, e João chorava muito porque não tinha ninguém no céu capaz de abrir. Aí Jesus, o anjo falou assim, não chore, o leão da tribo de Judá. Ele venceu para abrir o livro com 7 selos. E você vê que foi abrindo o selo. O primeiro selo com o cavalo branco, a igreja primitiva. O segundo selo com o cavalo vermelho, a perseguição da igreja, né? Tinha a espada na mão. O cavalo preto foi uma época de trevas espirituais, quando Constantino se converteu ao evangelho. Ele trouxe o sincretismo religioso para a igreja, e ali conseguiu corromper, colocar Estado e igreja juntos, o paganismo juntamente com o cristianismo. Então, ou seja, a cor preta simboliza a apostasia, né? Então, o cristianismo se uniu ao paganismo, virou uma coisa só. E quando chega o cavalo amarelo, você vê aqui a cor da morte, foi quando houve as grandes perseguições, era agora o cristianismo perseguindo o cristianismo, porque iam levantar pessoas lá de dentro. Você lembra no cavalo preto, quando Jesus disse assim, ó, não danifiqueis o azeite e o vinho. Era o quê? Era só a palavra, o seu sacrifício, né? O Espírito Santo. Então, havia pessoas que não aceitavam. Isso, com o tempo, as pessoas foram despertando, e agora era o próprio cristianismo que começou a perseguir o cristianismo. O cavalo amarelo, teve muita morte, que representava ali a Idade Média, a Idade Escura, né? Quando você chega ali no 5º selo, depois do 4º, é um clamor. Quando Jesus abre o 5º selo, as pessoas que morreram na grande tribulação da Idade Média clamaram a Deus por justiça. Aí Deus fala assim, ó, vocês vão descansar um pouco até completar as pessoas que vão morrer onde vocês foram. Como igualmente, exatamente pela perseguição religiosa. Então, quem está dizendo que Jesus não é nenhuma denominação religiosa. Ele está dizendo, ó, como eles morreram na Idade Média, vocês vão morrer da mesma forma, vão completar um desconcerto. Aí, quando ele abre o 6º selo, ele vê o grande terremoto, que foi o terremoto de Lisboa, os sinais que marcaram o tempo do fim. Ele viu 4 acontecimentos, que foi o terremoto, a lua em sangue, o sol escureceu e a queda das estrelas. Isso aqui foi exatamente na época do 6º selo, que marcaria o tempo do fim. O terremoto foi de Lisboa, aconteceu na Europa, o sol escureceu na América do Norte, como também a lua em sangue, como também eles caíram exatamente onde se estava estudando a profecia Daniel, Apocalipse. Né? E o 7º selo, que não foi aberto ainda. Estamos aí no 6º selo, que é o penúltimo selo, que você vê lá no final do capítulo 6, você vê que o céu vai se enrolar com pergaminho, isso não aconteceu ainda, para que haja a abertura do 7º selo. Certo? Também estudamos aqui sobre, e quando abrir o 7º selo, haverá silêncio no céu. Está lá capítulo 7, capítulo 8, verso 1. O silêncio no céu, quase meia hora. O silêncio do céu é quando Jesus vai vir, com todos os seus anjos, e
o céu vai estar vazio, porque ele vai ali buscar o seu povo, que está cativo neste mundo há quase 6.000 anos de pecado. Então, vem para libertar, tirar o povo da sepultura. Os que creram nele, que aceitaram o convite dele, vão levantar do pó, abrir os olhos para nunca mais fechar e vão viver eternamente com o Senhor. Quando a gente entra aqui nas 7 igrejas, ele vai dizer o que aconteceu internamente. Vocês lembram disso? A primeira igreja foi Éfeso, foi uma igreja vitoriosa, né? Ela começou com 12 homens, não foi? 12 homens. Depois, no cenáculo ali, quando Jesus estava dando as instruções, os 40 dias dando a eles, foram 120 pessoas. Olha, vocês não saem de Jerusalém. Fica aqui para que vocês sejam revestidos pelo Espírito Santo. Ficaram ali 120 pessoas, 10 dias orando, esperando o derramamento do Espírito Santo sobre eles. E assim aconteceu. Então, de 12 homens, passou para 120. De 120 passou para 3.000. De 3.000 passou para 5.000, sermão que Pedro fez 2 vezes. E de 5.000 passou para 6.000. E a igreja estourou, cresceu. Era uma igreja que viveu o evangelho, que tinha... Ninguém era seu, era repartido com quem não tinha. Foi um momento áureo da igreja. Não aceitavam mesmo. Então, ela foi vitoriosa, cavalo branco. Tinha o cabelo aqui, uma coroa na cabeça, símbolo de realiza vitória. A segunda igreja foi a igreja de Esmirna, foi uma igreja perseguida, o cavalo vermelho, né? Entraria 10 dias de tribulação, e assim aconteceu, no ano 303, Diocleciano perseguiu a igreja. Você vê que tudo aqui é história, está em livros históricos. Então, você sai do cavalo vermelho, vem o cavalo, ou sai da igreja de Esmirna, vem para a igreja de Pérgamo, que foi exatamente o cavalo preto. Pérgamo foi quando Satanás colocou o trono dele lá dentro da igreja. Quando Constantino entrou e assumiu o império e transformou a religião oficial de Roma, que era pagã, em cristã. Ou seja, o diabo estava colocando o trem lá dentro. Só que é muito interessante. Mesmo naquele ambiente ímpio e pagão, o nome de Jesus não foi negado. Foi quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 20 de junho de 325. Por que ele convocou esse concílio? Ele queria saber quem era Jesus. Porque a área havia manchado o nome de Cristo. Jesus é o quê? Era apenas uma criatura, não um criador. Então, Constantino convocou esse concílio, diretamente da igreja de Pérgamo, cavalo preto, e o nome dele, Jesus, não foi negado. Pode ler, é só encontrar no capítulo. O meu nome não foi negado, apesar de um ambiente pagão e ímpio. Né? A apostasia estava ali, mas o nome dele foi negado. Concluído e tudo isso, que Jesus não foi criado. Ele é o próprio Deus encarnado. Então, você sai do cavalo da igreja de Pérgamo, né? Você vai encontrar a igreja de Sardes, que foi a época da Reforma Protestante. Não foi concluída, porque cada um recebeu uma mensagem para a sua época. E você sai de Sardes, você vai para Filadélfia, quando houve um grande movimento. Né? A Bíblia já estava... ninguém mais proibia a Bíblia de ler, porque começou ali a Sociedade Bíblica do Mundo, depois da Revolução Francesa, e o livro se espalhou por todo o mundo. Então, as pessoas agora tinham acesso à palavra de Deus. Então, em Filadélfia, houve um grande avivamento da história. Começou a estudar o livro de Daniel e Apocalipse. Foi nessa época que foi aberto o 6º selo, que houve o terremoto, e isso chamou a atenção das pessoas para irem para quê? Para a Bíblia, para investigar. E, quando chega ali em Laodiceia, é o nosso período que estamos vivendo, e isso vai durar até a volta de Jesus. Ok? Então, nós chegamos também às 2 testemunhas, no capítulo 11, que foram para a praça pública, elas foram queimadas, elas foram humilhadas por mais de 1.260 anos, e na Revolução Francesa as pessoas não aguentaram mais a pressão, a igreja pressionava demais, perseguia demais, então foi quando surgiu o ateísmo, né? Através de pessoas ali que rejeitaram Deus. Então, na Assembleia Constituinte do governo francês, decretaram que Deus não existia. Então, foi o que fizeram. Se Deus não existe, não queremos Deus, foi motivo de alegria para os franceses. Aí foi o que fizeram ali. Mas entre todas as Bíblias, tragam as Bíblias. Né? Trouxeram as Bíblias para a praça e queimaram as 2 testemunhas, lá João 5,39. Então, o que são as testemunhas? O Antigo e o Novo Testamento. Foram queimados em praça pública e ficaram lá 3 anos e meio. Decretado que Deus não existia. Depois a França viu que não, sem Deus não se pode, porque era um país cristão. Ela volta atrás novamente e permite a prática da religião na França. Só que aí a Revolução já estava em andamento, levou 10 anos. Só foi interrompida quando Napoleão Bonaparte, quando prendeu o Papa VI na época, e acabava os 1.260 anos de perseguição religiosa. Ok? Ali houve uma ferida mortal do sistema religioso, mas essa ferida mortal ia ser curada. Já no capítulo 12, nós estudamos aqui sobre a mulher e o dragão. A mulher é a igreja,
e o dragão, Satanás. Houve peleja no céu, o diabo foi expulso, e agora, como ele não conseguiu destruir Jesus, o que ele fez? Eu vou perseguir a mulher. E perseguiu a mulher, né, e matou, né, muitos descendentes da mulher, a mulher de Apocalipse capítulo 12, que é a mulher pura, ela tinha uma lua debaixo dos pés, e vestida de sol, Jesus Cristo, a lua refletia o sacrifício do Antigo Testamento, daqueles cordeiros que eram mortos, e apontava para a cabeça, né, a igreja, e tinha ela uma coroa de 12 estrelas na cabeça. As estrelas eram significavam os 12 apóstolos do Senhor. Quando a gente sai da mulher do dragão, a gente vai para a grande meretriz, que está no capítulo 17 de Apocalipse, né? Uma mulher rica, adornada de ouro e pedras preciosas, e essa mulher, ela tinha na testa escrito o nome mistério, a grande Babilônia, a mãe das meretrizes. Então, ela é a mãe e tem igrejas que saíram dela, mas continuou com os mesmos erros dela. Então, essa mulher estava embriagada com o sangue dos santos e testemunho de Jeová. Ou testemunho de Jesus, né? De Jeová, não tem problema não. Então, essa mulher está sentada sobre muitas águas e tem o domínio das nações. Né? Então, 17, verso 15, a mulher que você viu, ela tem um domínio, as águas que você viu, onde a mulher está sentada, são povos e multidões, nações e línguas. Então, essa mulher, não usa no sentido aqui pejorativo, de forma alguma, besta não é de forma alguma ofendendo, pelo contrário, besta é um império. Quando ela usa a palavra meretriz, é claro que não é uma meretriz literal, é uma meretriz espiritual. Por quê? Deixou seu marido, que é Cristo, e foi abraçar outros maridos, outros deuses, que estão até hoje. É um panteão, isso foi copiado exatamente do paganismo que veio lá da Grécia. Deixando aqui o Apocalipse 17, nós estudamos sobre as duas bestas, uma que sobe do mar e a outra que sobe da terra. A do mar subiu dos povos. Né? Ela tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 diademas, e sobre as cabeças não de blasfêmia. Aí ele fala assim, a mulher que vi, a besta que vi, João fala, era semelhante ao leopardo. Né? Por que semelhante ao leopardo? E os pés como de urso e a boca como de leão. Você vê que está no capítulo 3 de Apocalipse, está nos levando lá para o capítulo 7 de Daniel. Então, a besta que vi, capítulo 3, verso 1 e 2, era semelhante ao leopardo. Por que a besta que vi era semelhante ao leopardo? Porque a besta do capítulo 13, ela é religiosa. Então, ela copiou o sistema de adoração, de imagem de escultura que os gregos tinham. E também copiou a questão da imortalidade da alma. Ela copiou. Então, Platão, Aristóteles, cria que o corpo, a alma separaram do corpo. E isso, infelizmente, entrou no cristianismo. E até hoje as pessoas creem nisso, que quando a pessoa morre, ou vai para o inferno ou vai para o céu. Ninguém recebeu a recompensa. Então, a Bíblia é muito clara nisso aqui. Está escrito lá, ninguém, nem Hitler, nem Idi Amin Dada, ninguém que morreu, estão todos no pó. Tanto justo como injusto, aguardando a segunda vinda de Jesus para chamá-los de lá. Né? Você vê, nós estudamos aqui a semana retrasada, foi uns 3 dias atrás, sobre a ressurreição especial. Você lembra que apareceu isso aqui? Apocalipse 1, verso 7, que haverá uma ressurreição especial, além da ressurreição dos justos, que é a ressurreição daqueles que mataram Jesus. Ora, se eles estão no inferno, por que vai chamar Jesus eles lá para cá? Eles vão levantar para ver Jesus voltar. Está lá em Mateus capítulo 26, 28. Fala sobre essa questão. Então, o que acontece é que ela copiou o sistema de adoração de imagem de escultura a vários deuses e trouxe para a igreja. Correto? Muito bem. Por que semelhante ao Oi. Licença um pouquinho. Deixa eu te falar, porque eu sempre tinha na minha mente, eu preciso tirar esse bloqueio da minha mente aí desse momento. Porque sempre eu pensei que os suicidas, as pessoas que suicidam, então elas não vão direto para o inferno, porque o suicida não tem julgamento, né? Assim, uma coisa interessante. Nós não sabemos, assim, a gente não pode julgar quem tira a sua própria vida. Por quê? A gente sabe que quem tira a sua própria vida não tem salvação, porque você tirou aquilo que não é seu. Mas tem circunstâncias que nós não sabemos o porquê que aquela pessoa fez. Alguns se suicidam conscientemente, outros não. Outros têm problema de esquizofrenia, ouve vozes. Eu conheci um rapaz aqui, mesmo nome meu, Edivaldo, que ele ouvia vozes, tentou se matar uma vez, não conseguiu, na segunda ele disse que ouvia a voz, falou assim, irmão, eu ouço vozes, assim, se joga. Você sabe como é que eles conseguem ver a altura
aqui de quem tem uma ponte de Mandacaru, Fábio sabe isso aqui, uma ponte alta. Eles veem a ponte de Mandacaru como se fosse um degrau apenas. Eles não veem aquela ponte com uma altura de 30, 40 metros, não. Eu falo para você que eu já perguntei ao esquizofrênico e ele respondeu dessa forma. Então, assim, nenhum ser humano, seja quem for, se foi suicida, se não foi, todos que morreram estão no pó da terra aguardando a volta de Jesus. Porque ninguém, sendo mal, vai para o inferno, nem bom vai para o inferno. Isso aqui é contra a Bíblia. Então, você vê por que, que era semelhante ao leopardo, porque ele copiou esse sistema de imortalidade da alma, e o homem não é imortal, ele é mortal. Está lá escrito em Ezequiel 20, se eu não me engano, no verso 18, por aí. Ele fala que a alma é mortal, nós somos apenas pó. E voltamos ao pó, né, como era. Mas Jesus, ele tem um poder para transformar novamente a todos nós, né, em criaturas vivas, né, e seremos nós mesmos. Né? Todos que morreram estão no pó, aguardando o juízo. Né? Ok. Então, o que suicida também, né, vai ficar no pó. Todos eles, seja quem for, não importa. Assim como morre o homem, morre o animal, Salomão escreveu. Todos vão para o mesmo lugar. E não há nenhuma vantagem do homem sobre o animal, está na escrita de Eclesiastes. Tudo é vaidade, tudo é pó. Tudo veio do pó e ao pó vai retornar. E vão aguardar no pó, inconsciente, a volta do Senhor. Quando acordar, ou vai acordar para a vida eterna, ou vai acordar para a morte eterna. Porque o castigo será depois do milênio. O castigo final é depois do milênio. E vai descer fogo do céu, nós estudamos aqui, e vai consumir o diabo e seus anjos e vai desaparecer para todo sempre. Essa é a resposta bíblica para a questão da morte, do inferno e da ressurreição. Ok? Muito bem. Ciro, obrigada, viu? Porque eu tinha na minha consciência e abri a minha boca para dizer várias vezes que os suicidas vão diretamente para o inferno, que não tem Não, julgamento. não, Então eu isso não é. fiquei com isso na minha mente, alguém já me falou isso, e eu tinha Não, na minha mente, agora já tirei e não isso não abrirei é mais a bíblico. boca para dizer tal maneira, porque só que está o veredito no É juízo Deus. final é Deus. Exatamente. Ó, Jesus está Obrigada. no seu santuário hoje, mediando em favor do seu povo. Então, nós sabemos que ele está no santuário. Infelizmente, é uma doutrina que o mundo protestante esqueceu, não ensina mais. Mas ele está no seu santuário e a regra áurea para a condenação, a absolvação, é seus mandamentos. O quanto que eu violei, eu tinha consciência e violei. Tem pessoas que violam inocentemente, Deus não leva em conta o termo de ignorância da pessoa. Então, tudo vai ser julgado conforme o que está escrito no livro do céu. Então, só Deus sabe quem vai ser salvo e quem vai se perder. Nós não sabemos quem são os salvos e quem são os perdidos. Só Jesus sabe, porque ele está no seu santuário. Então, nós precisamos ser sinceros, dizer a ele, Senhor, eu pequei, eu violei os seus mandamentos e eu quero que o Senhor me perdoe. Então, essa é a nossa missão aqui na Terra, né? E anunciar o Evangelho do Senhor. Deus Amém. jamais, Obrigada. Deus jamais vai colocar alguém no caldeirão e deixar queimando eternamente em sofrimento eterno. Isso não é bíblico. Isso é do paganismo. Isso é platonismo. Isso é lá da época dos gregos que ensinaram isso aí. E, infelizmente, entrou na igreja. Por isso que chama grande meretriz, porque deu de beber às nações o vinho da fúria da sua prostituição. As nações beberam e ficaram loucas. Pode observar, qualquer pessoa da televisão que passa morreu, está em bom lugar no céu, antes fosse. Mas não é verdade. Ok? Obrigada, Então, Ciro, obrigada. ok. Então, ainda sobre a besta, vou encerrar já aqui. A primeira besta tinha a semelhança do leopardo, do urso. Por que o urso? Os eram os persas. O que Thales, tinha de semelhança? Thales, Sim. vou fazer uma pergunta. E também, só aproveitar que a Marinei tocou nesse assunto, Sim, essa questão de orar por uma pessoa que partiu, por exemplo, que morreu, isso aí sim. não adianta. Como que eu... Não, não. Não adianta mais nada. A pessoa tem a sua chance enquanto é vida. Porque ela é quem tem que pedir perdão a Deus. Não é você por ela. É eu. É como se só existisse eu no mundo e Deus. Então, o batismo ele é pessoal, a salvação é pessoal. Não adianta você dizer, acredita na Bíblia, que o filho não vai levar a maldade do pai, nem o pai levar a maldade do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Está escrito em Ezequiel. Então, quem peca, morre. Então, eu sou responsável pelos meus atos.
Então não adianta, não tem mais nada. Depois da morte, segue-se o juízo. Se você quiser, está aqui em Hebreus, ó, aos homens está ordenado morrer uma única vez. E depois disso, o juízo. Né? Então, assim, a gente vai morrer uma vez só. Depois tem o quê? Tem o juízo. Então, não tem nada que se faça mais para salvar essa pessoa. O que aconteceu na Idade Média é que as pessoas, a igreja, ela implantava o nome que usava indulgência para ganhar muito dinheiro. Na verdade, a gente não pode esconder isso. Então, ganhar muito dinheiro porque as pessoas tiravam a pessoa do inferno e mandavam para o paraíso. E com isso a igreja ficou rica. Porque as pessoas, nas trevas espirituais, por chamar da idade das trevas, porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. Não entendiam isso aqui. Então, isso ficou por muitos anos, as pessoas crendo dessa forma, que eu podia tirar meu pai do inferno e mandar para onde? O paraíso. Primeiro, que ninguém sabe que, quando desce o pó, quem está salvo, quem está perto. Só quem sabe é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ninguém mais sabe. Então, não pode se fazer mais nada. Depois da morte, segue-se o juízo. Ou vamos levantar na primeira, ou na segunda. Essa, mas o que a Igreja Católica fazia ali de cobrar e tal, realmente, é claro que É, tinha um gesto financeiro aí, mas é difícil você ver uma pessoa partir e você não pedir para Deus, né? Pai, tenha misericórdia, cuida, né? o bom, Fábio, é você, no meio da dor da pessoa, apelar para ela, entendeu? Para ela pedir perdão a Deus e aceitar Jesus como Salvador. A questão é em vida. Depois que ela fecha os olhos, ela não pode pedir mais perdão a Deus. Ninguém pode pedir perdão a Deus, porque é ela e Deus. Não tem mais. Não tem como. A Bíblia conta essa questão. Então, não adianta você rezar por que já morreu, porque não vai trazer solução nenhuma, porque os méritos unicamente de Jesus. Então, Que se a até tem, pessoa né? A missa do sétimo dia, por não tem exemplo. essa missa, não adianta fazer missa sétimo dia, porque a relação é entre a pessoa e Deus. Não se sabe até onde a pessoa foi em vida. Não se sabe. Só Deus sabe. Tanto você vê lá no livro de Atos que Deus não leva em conta o tempo de ignorância. Não leva. Muitas pessoas morreram crendo na mentira. Mas Deus não vai levar em conta isso, porque eles não receberam a luz. A luz, quando ela chega e que a gente rejeita, é uma coisa, né? Mas quando ela não chega a você, Deus não pode me cobrar por uma coisa que eu não sabia. Então é entre você e Deus. Por isso, assim, ó, quando alguém morre, ou quando alguém se mata, nós não podemos julgar essa pessoa, porque só Deus sabe o que aconteceu com ela, o esquizofrenia tirou sua própria vida. Tem coisas que são mistérios. Por exemplo, o cara que é louco, que nasceu louco, ficou doido, né? Nasceu doido, anda pela rua jogando pedra. Como é que você vai julgar aquilo? Não pode julgar. Deus sabe, se ele fosse são, o que ele seria na frente. Mas Deus não pode condenar ele, porque ele agora é uma pessoa que não tem juízo, não tem Mas mente. mas terá o juízo final, né? Terá o juízo final. Sim, sim, E eu sim. acho que não é Final. pecado a gente pedir que Deus tenha misericórdia, né? Que Jesus tenha misericórdia das pessoas, né? Das pessoas que a gente Dos ama. vivos, Acho que sim. Dos pecado não vivos, é, né? sim. Pedir misericórdia, acho que não, né? Não, você tem que pedir a Deus, ó, orai uns pelos outros para que vocês possam ser curados. Isso aí é bíblico. Você ora pelas pessoas que estão vivas. Ora por eles, porque para que eles possam mudar de caminho, mudar de rumo. Deus possa usar o Espírito Santo para trabalhar na vida deles, para eles possam aceitar Jesus como Salvador pessoal. Então, isso é bíblico. Agora, orar pelo morto, não tem mais como fazer maneira. Né? Então, você vê lá em Isaías 8, 9, 20, ó, quando disseram a vocês consultar que tem espíritos familiares e amigos, que murmuram xerente desse, então, a gente vai recorrer a quem? A Deus a favor dos vivos. Está lá em Isaías 8, 9, 20. Então, você não vai consultar ninguém, foi dos mortos. Consulta Deus a favor dos vivos. Eles sim que estão vivos, que precisam de salvação, que precisam, né, aceitar Jesus como Salvador pessoal. Quem já se foi, não se pode fazer mais nada por eles. Né? São apenas tradições. Obrigado, Fábio. E a, Salles, ainda, sim, Salles, eu tenho duas perguntas, se me pois permitir. não, pois não. Quando você falou a alma que pecar, essa morrerá, a sua visão sobre a maldição hereditária é que isso não existe, que não Sim, passa você, para você, outras você próximas lembra, você lembra, gerações? você lembra quando lá nos Dez Mandamentos, diz que Jesus fala assim, ó, eu visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração.
né? E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam, guardam meus, meus mandamentos. Então, o que acontece? A alma que pecar, essa morre. Todos nós morremos porque nós pecamos. É ou não é? Então, tem uma diferença entre pecador e pecadeiro. O que é o pecador? Nós somos pecadores. Até Jesus voltar às 10, somos pecadores. O pecadeiro é aquele que conhece a verdade e continua no pecado. Esse é o pecadeiro. Esse é aquele que comete o pecado contra o Espírito Santo, que é um pecado que não tem o quê? Perdão. Você sabe disso. Ele falou, Jesus falou. Ele estava falando sobre isso ontem. Então, o pecado, todos nós temos pecado. E vamos continuar pecando. Então, Paulo, quando fala, escreve a sua carta ali aos Tessalonicenses e aos Coríntios, ele fala que seremos transformados numa bicha de Deus. Por quê? Nós somos mortais, somos corruptíveis, o nosso corpo ele apodrece. Então, é necessário que este corpo mortal faça o quê? Se revire a mortalidade, e o que é corruptível dá incorruptibilidade. Então, quando isso acontecer, vai dizer assim, ó, tragada foi a morte na vitória. Então, nós precisamos, né, o mais defeito que a gente tem precisa de Jesus, para que haja essa transformação. Então, o Espírito Santo está aqui nessa terra hoje, fazendo o quê? Convencendo a gente. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele sabe, nós sabemos que vamos morrer. Então, tem pessoas que até na hora da morte ele sabe, e tem pessoas que se arrependem na hora. O ladrão na cruz se arrependeu naquela hora? Foi. Então, ele foi salvo, com certeza. E na manhã da ressurreição, ele vai estar em pé para receber a coroa da justiça. Então, tem coisas que não são bíblicas. Precisa se aprofundar um pouco nisso aí, porque são tradições que entraram, infelizmente, na igreja. Essa questão, certo? Soares, agora tem uma outra questão lá em João, por exemplo, que fala, né, que para que você seja salvo, você tem que crer em Jesus como Senhor, Sim, né, e claro. que Deus o ressuscitou, né? Sim, E assim, aí tem o pecador e o pecadeiro que você falou, né? Mas assim, o sim. pecar é do homem, né? É a natureza Do humana, né? homem. Isso, Né? isso. E mas assim, para ser salvo, a pessoa não guarda o sábado lá, por exemplo, Sim, nos capítulos que a gente estudou, nos estudos, certo, que seria certo, um pecado ali dos mandamentos ali, por exemplo, né? certo. Onde a pessoa eventualmente ela pode até tentar, né, guardar, mas eventualmente ela precisa Uhum, trabalhar, ou seja, não certo, consegue cumprir, aí mesmo tendo consciência disso, né? Você falou, certo. olha, aí seria o caso do pecadeiro, que a pessoa tem consciência, mas ela continua pecando, né? Essa pessoa, por exemplo, não seria salva, mas ela acredita em Jesus como Senhor Ó, e todo crê em Deus aquele, que o ressuscitou, por exemplo. entendi a sua pergunta. Até o diabo crê. Crença não quer dizer salvação. Olha só. Até o diabo crê e estremece. Ele crê em Deus. Ele sabe que é Jesus. Só que ele não obedece. Então, oi, alguém entrou aí? Então, você vê, quando eu tenho consciência de um pecado e eu pratico o pecado, não resta mais nenhum sacrifício por mim. Que é uma coisa? Deixa eu ler aqui o livro de Hebreus. Para a gente aqui, ó, livro de Você acaba Hebreus. hoje, Salles? Eu acho que ainda vai mais um dia, hein? Não, eu estou acabando já. É o que vocês perguntaram e eu tenho que responder, né? Livro de Hebreus, aqui, ó, no capítulo 10, diz aqui, ó, o castigo do pecado voluntário. Capítulo 10, verso 26. Olha só, está escrito aqui, ó. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Então, se eu creio que o mandamento é para ser observado e eu tenho consciência disso e não faço, aí agora é entre você e Deus. Eu não posso fazer nada, né? Então, quando eu sei que eu desonro meu pai e minha mãe, eu sei que é pecado, eu continuo fazendo voluntariamente, mesmo meu pai estando errado, eu não posso. Olha só, meu pai estando errado, eu como filho, eu não posso desonrá-lo. Posso? Não. Porque eu vou de encontro à palavra de Deus, mesmo ele estando errado, né? Que levanta falso testemunho para ganhar dinheiro. Aí eu tô, por exemplo, ó, eu vou levantar um falso testemunho aqui para ganhar dinheiro para sustentar minha família. Ele fez o quê? Ele fez um benefício para o quê? Ele matou a fome do filho que estava dando dinheiro, mas ele levantou falso testemunho. Ele pecou. Não é por aí que a gente resolve as coisas. Então, a lei de Deus não foi feita para salvar o ser humano. A lei de Deus
ela é feita para mostrar o pecado. E ela não pode tirar o pecado do ser humano. Ela aponta o pecado, quando ela aponta o pecado, ela te mata, certo? Aí o que acontece? Paulo escreveu assim, ó, a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo. O que é um aio? É um tutor, um pedagogo. Então ela fala assim, ó, está lá o Salvador. Então, a transgressão da lei de Deus, ela gera morte. Jesus gera a vida. Então não há salvação sem obediência. Nós somos salvos para obedecer. Nós não devemos obedecer para ser salvos. Isso é um legalismo. É diferente. Então, aquela questão dos escravos. Fala assim, ó, o cara comprou um escravo e falou assim, ó, eu vou comprar esse escravo. Falou assim, ó, eu não vou trabalhar com o senhor. Nem adianta. Você pode me bater, eu não vou trabalhar. Aí, não, nem adianta. E o cara chegou, pagou o preço do escravo e levou ele para casa. Quando chegou em casa, ele fez. Deu a carta de alforria para ele. Sabe o que o escravo fez? Chorou e falou assim, ó, eu vou te obedecer por amor. Então, a lei de Deus é a lei do amor. Não se obedece por opressão. Obedece quem quer e quem ama Jesus. Está dizendo, ó, se vocês me amam, guardem os meus mandamentos, porque é a base do juízo do Senhor. Então, você sabe por que as pessoas morreram na Idade Média? Muita gente morreu por causa da palavra do Senhor. Porque não torceram. Por que Daniel, os 3 companheiros de Daniel, que estavam lá na planície de Dura, quando o rei Nabucodonosor levantou a estátua imensa, estava só os 3 hebreus ali, ó. Quem não se ajoelhava vai ser morto. Ora, só estavam os 3 ali. Mais de 1 milhão de pessoas estavam na planície de Dura. E quando eles, toda a costa ali, era para ajoelhar, depois tocasse o pífaro, ele falou assim para o rei, assim, ó, nós não vamos nos curvar diante da estátua que o Senhor ergueu. E o Deus que nós servimos vai nos livrar. E mesmo que não nos livre, nós não vamos... Isso é o quê? Isso é fé. Mesmo que a pessoa morresse, eu não vou me culpar. É assim, porque a fé, ela precisa ser provada. Falar de fé é fácil, né? Vamos ver Paulo da prova. E o que vai acontecer nos últimos dias? Muitas provas, muitas perseguições, e o justo vai viver da fé. Então, entrega a Deus o caminho, ele sabe o que vai fazer. 8h14, aqui eu encerro as minhas palavras, ainda falamos ontem sobre as 7 pragas que vão cair sobre a terra, né? E a última praga, que é a chuva de talentos, que vai vir sobre a terra, granizo, né? Como aconteceu lá no Egito, que vai culminar com a volta de Jesus, e a cidade vai estar toda derribada diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Que Deus abençoe. Amém. Boa, Sérgio. Sim. Porra, a gente quer mais, pô. Já é 8h15, rapaz. Tem o devocional de vocês aí. Aí vocês estão conseguindo a carreira de vocês aí. Mas que Deus abençoe vocês, gente, ricamente. E que esse trabalho que foi feito aqui esses dias, que o Espírito Santo de Deus realmente possa convencer vocês daquilo que vocês ouviram. Não são palavras minhas, fui apenas um instrumento do Senhor aqui, dessa classe. Que Deus, a cada dia, vocês vão chegar lá ainda, né? Quando você chegar lá, eles vão relembrar tudo que a gente ensinei aqui, eles vão lembrar, e o Espírito Santo vai falar com vocês. Né? Não existe salvação sem obediência. E alguém assim, ó, os mandamentos de Deus são pesados. Não existe isso. Deus deu a cada um, deu uma válvula de escape. E jamais Deus ia dar uma lei que nós não pudéssemos guardar. É difícil? É. A gente cai? A gente cai. Não tem jeito. Não tem jeito. Então, por isso que ele está no seu santuário como um ministério, como sumo sacerdote, porque a gente peca todo dia. Todo dia. Pensamento. Outros deuses que tem diante da gente, que não é só imagem de escultura, outros deuses que tem diante da gente, não é. É dinheiro, é isso, é mulher, é carro, é droga, um bocado de coisa, não é. Então, não é só o sábado, são todos os mandamentos, são os 10 mandamentos. São todos que precisam ser guardados. Não é à toa que lá no céu estão os 10 mandamentos dentro da Arca da Aliança. João viu, 11:19, né? Abriu-se o santuário de Deus e foi isso a Arca da Aliança, que foi feito com o seu povo. Então, os 10 mandamentos estão em vigência e vão continuar até que Jesus volte a essa terra. Porque onde não há pecado, não há lei. E onde há pecado, a lei é o freio para a humanidade. Se você tirar os sinais de trânsito da cidade, tira todos para você ver, os semáforos, tira as placas de o que acontece com a cidade. E vira uma baderna, vira um bagaço. Então, alguns dizem assim, a lei já foi abolida. Bom, se a lei foi abolida,
então vivemos uma anarquia. Se os reis dos homens precisam de leis, imagine o Criador do universo, que criou tudo, todas as leis fixas que governam o universo, tudo veio dele. Que Deus abençoe. E muito obrigado pela oportunidade. E sempre que vocês quiserem, né, fazer alguma pergunta, pode me convidar, que eu vou estar aí com vocês, não tem nenhum problema. E eu vou voltar a participar também de algum dia desse. Não vou prometer todos os dias, mas eu vou voltar. Eu ensino para a gente poder Você nos participar de forneceu conversa. aí. Viu? Deus te abençoe grandemente. Só que você Obrigado, meu apareça amigo no nosso Mário, canal aí de pela vez em bênção. quando, tá? De vez Hã? em quando, se você tiver um tempinho aí, você chega junto aí Vou, pra gente, vou, né? com certeza, Mário. Trocando as ideias. Para mim vai ser um prazer muito grande. Eu ensino, a gente vai participar também. Vou combinar com ele aí, viu? Para a gente poder entrar e participar com você, devocional aí, bater aquele papo legal. Isso é muito bom, muito bom. E muito obrigado pela amizade de vocês. Eu fiz novos amigos. Isso para mim é muito importante, né? Eu sei que quando eu for em São É, Paulo, eu tenho um lugar para ficar na casa do Mário lá, no sítio de Mário, né, Mário? com certeza. Hoje, aqui tem até uma hospedagem aqui para você. Ô, beleza. Pode Olha vir, lá, viu? sem Não problema vou não. prometer, não, mas quem sabe, né? Eu sempre vou em São Paulo. Sempre estou em São Paulo, na casa de Cira aí. Não, Eu fui em 2023, se eu não me engano, foi 23 que eu fui lá. Ainda quero ir esse ano aí, se Deus permitir. Já fui promessa para ele, se mas tem não um deu dom que certo Deus ainda. me deu, varão, sabe qual é? Sim. Hospitalidade. Oh, coisa boa. É, Não tem, seja não tem melhor bem-vindo. dom, né, Mário? Não tem dom melhor do que esse, que é, rapaz, hospitalidade é uma coisa boa demais. Diz que alguns não sabendo Oh, hospedaram anjos. Rapaz, você já pensou que coisa boa? é Ser bem recebido maravilhoso. numa casa, não tem coisa melhor. Já não é? Isso é um Seu dom de Deus. Salles, Sim. eu quero só lembrar o senhor que o senhor está falando aí que o senhor vai voltar, hein? Quem está falando? Que eu não lembro o nome. Quem está falando aí? Quem é? É a Ruth. Ah, Ruth. Tá, vou botar assim, Ruth. Pode Aí ter quando vim certeza, aqui viu? nos Estados Unidos também, em Boston, tô por aqui. Tá Estados bom? Unidos é longe. Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos aí, mas é longe. É impossível, É, né? Claro. pois é, Eu sou então. mais privilegiada, porque eu sou mais pertinho dele, né? Mas isso É, aí é meu ela avô. tá aqui em Trocamento, são 43, 25 quilômetros de distância dela daqui de Chiquinha para a cidade dela lá. É pertinho demais. 43 quilômetros. E É, nós vamos 43. ver em breve, viu? Apesar de que a gente mora perto um do outro, mas fica tão difícil, cada dificuldade de É trabalho, isso e mesmo, né? A principalmente batalha. você que é um homem muito ocupado. E eu quero dizer para você que Jesus te abençoe, te guarde, te proteja, porque você Amém. não mede distância para ministrar a palavra, para entregar o que é de Deus. Deus continue te Amém. iluminando, te dando Obrigado, sabedoria meu mais filho. e mais, em nome de Deus. Jesus é Amém. contigo sempre. Deus Amém, gente. abençoe. Obrigado a você, viu? Obrigado a vocês aí por Deus tudo. abençoe o senhor também, seu Salles. Viu? Tô entrando aqui no meu serviço aí, não vou poder falar, então vou falar já. Tá bom. Falar e falar para o senhor, deixar bem claro que o senhor é bem-vindo aqui e que o senhor tem que voltar, Vou voltar viu? sim. O senhor prometeu, hein? E quando a gente Vou promete, a voltar. gente Eu concorda e volto, já pode ter era. certeza. Viu? Pode ter certeza. Eu talvez a semana que vem eu dar uma arrumação aqui, algumas coisas, porque realmente eu escolhi esse horário para estar com vocês, de 7 às Oh, 8, 7h30 até 8h30, mas porque geralmente cedo eu tenho alguma coisa a fazer, mas eu separei esses dias só para fazer, mas eu vou voltar assim, com certeza, bater um papo com vocês. Viu? isso aí. Deus abençoe. Muito Amém. obrigado Muito por obrigado, tudo viu? que o Ore por mim senhor que eu vou deu orar por pra vocês gente. também. Isso Amém. aí. Obrigado. Amém. Obrigada. Com Deus. Amém. Amém. Ninguém gostaria de fazer uma Oi, oração para os Salles, para a gente poder encerrar? né? Eu vou orar, posso orar? Pode orar, Salles. Muito bem, vamos encerrar com a oração. Obrigado, irmão. Senhor nosso Deus, Pai eterno, louvado seja o teu nome, Criador do universo. Toda glória, louvor, sabedoria ao teu nome neste momento. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor nos concedeu e muito obrigado também por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu de poder, esses 30 e poucos dias, poder abrir a tua palavra aqui e usado pelo teu Espírito Santo, poder ministrar essas verdades, muitas verdades ficaram ocultas aí nesse mundo. Te damos graças por tudo, queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, nossos erros, nossas faltas, e suplicar que o que foi ensinado aqui, que o teu Espírito Santo possa
inculcar na mente dos nossos irmãos que ouviram essa mensagem e que vão ouvir ainda. Que o teu Espírito Santo os incomode, que a cada leitura que eles fizerem da tua palavra, eles possam, os seus ouvidos ser abertos, a sua mente ser aberta para compreender as tuas verdades. Estamos fortes da tua vinda, essa terra. Cremos que o Senhor vai voltar em breve, mas que alguns acontecimentos vão marcar ainda as profecias da tua palavra. Serão dias difíceis, nós seremos provados, e queremos que o Senhor nos dê a graça, a sabedoria para podermos compreender essas verdades e aceitar o teu convite. Sabemos que nenhum desobediente vai entrar no céu, nenhum assassino, nenhum ladrão, nada. Nenhum mentiroso. Só os que foram inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação. Tu entregamos a nossa vida neste momento e te pedimos a tua bênção por todos nós, em nome de Jesus. Amém. Então, eu estou falando para você o seguinte: eu quero que você receba aí um abraço online. Sinta-se abraçado pelo meu filho James. Quem não está presente obrigado. sabe Deus por quê. Ei, Amém? tá bom. Amém. Obrigado, Marão. É recíproca para ele também, viu? E tem para ele também. A gente se fala. Um abraço, Amém. gente. Vamos com Deus. Tchau. Falou, tchau, tchau. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. pregações bonitas, Compartilhando. Para A pregar. gente joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.